Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário. Hoje eu quero falar sobre qual a diferença. Não sei se você já leu sobre algumas passagens na Bíblia que revelam o comportamento ou os comportamentos dos homens de Deus. A diferença desses homens de Deus do passado para os de hoje, para os homens contemporâneos, para a liderança que nós temos hoje. Nós olhamos para João Batista, um homem que preferiu perder a cabeça ao invés de se omitir em relação ao pecado do rei. Um homem que confrontou o rei, ou um governador, digamos assim, mas que perdeu a cabeça. A cabeça dele foi colocada numa bandeja, mas ele não voltou atrás. Qual a diferença? Um homem como Daniel, que por não aceitar uma palavra de 30 dias, que ele não podia pedir nada ao Deus, a não ser em nome do seu próprio rei. Ele preferiu ir parar numa cova dos leões, ao invés de cortar o seu relacionamento com Deus, negar a sua fé em Cristo. Qual a diferença da liderança de hoje, comparada a Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante do rei não se prostraram quando tocaram os instrumentos que eles deveriam se prostrarem diante do rei? Qual a diferença? A diferença é que esses homens tinham caráter. A diferença é que esses homens não viviam para si. Eles viviam em prol do reino. A diferença é que eles não legislavam em causa própria. Quando nós decidimos a caminhar com Cristo, nós temos que entender que nós temos que abrir mão da nossa vida, porque Ele morreu a nossa morte. Ele assumiu o nosso lugar. A diferença, queridos, é que hoje nós estamos muitas vezes usando a posição que temos. Nós nos tornamos amigos do rei. Nós andamos de mão dada com política. Nós vivemos em complacência, ao invés de confronto, a tapa nas costas. Essa é a diferença. Sendo assim, se a liderança vigente caminha com esses valores, os seus liderados estão sendo formados com as mesmas características, porque atitude aceita, comportamento aceito, é comportamento aprovado. Queridos, aonde estão os homens que confrontam os reis? Aonde estão os homens que confrontam aqueles que caminham na mentira? Muitas vezes estamos abrindo concessões, negociando valores, negociando princípios. Eu costumo falar, e eu também aprendi com um amigo meu, que tudo na terra tem um preço, por isso que é comprável. Mas nos céus nada tem preço, só existe valor. Então, qual é o seu valor? Qual é o seu princípio? Se você carrega o nome de um cristão, faça valer a pena isso. Seja um homem de caráter, seja um homem de valor, não negocie. O pecado ele não foi aceito ontem, ele não deve ser aceito hoje e não pode ser aceito amanhã. Os valores do reino não mudaram. Nós precisamos de pessoas que não se vendam, pessoas que não se negociem, pessoas que estão dispostas a morrer, se for preciso, para manter os seus valores e a sua integridade. Qual a diferença? A diferença é que eles tinham mais unção e mais poder do que nós temos hoje, porque o nosso evangelho está diluído com água. O nosso evangelho está diluído com tantas outras coisas, porque parece que nós não teremos mais o arrebatamento, parece que nós não veremos a volta de Jesus. Pela maneira como nós muitas vezes agimos como líder, o que demonstra é isso. Isso me faz estar muito preocupado. Então, queridos, eu posso ser sincero, às vezes eu me envergonho de algumas coisas. Mas sabe, queridos, eu acredito, eu penso que existe uma geração que não se vendeu, que não se negociou, pessoas que ainda estão apaixonadas por Jesus, pessoas que não vão abrir mão dos seus valores e dos seus princípios. Faça parte dessa geração. Não se venda, se for preciso, perca a cabeça, mas não perca a vergonha na cara, não perca a dignidade, não perca os seus valores. Se você se diz um cristão que carrega o nome de Cristo, não envergonhe, não o negue, assuma os seus valores e as suas responsabilidades em todos os lugares. Nós temos a responsabilidade de transmitir a glória de Cristo. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.